Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos nas nossas aulas de lições bíblicas de escola dominical, lição dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 6, do dia 9 de fevereiro de 2020. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2020. O título da lição de hoje é Eu Sou Jesus. Nós vamos aprender sobre algumas coisas que Jesus disse a respeito de si mesmo. Dentre elas, nós vamos falar, o nosso comentarista, pastor Tiago Brasil, vai fazer a abordagem de quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor e eu sou a porta. Qual o significado disso e qual a relevância disso para a nossa vida? Vamos ao nosso texto do dia, que está em João capítulo 8 e versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Uma coisa interessante de nós destacarmos neste texto é que quando Jesus diz, antes de Abraão existisse, eu sou, esse termo eu sou que Jesus afirma aqui, está ligado à sua divindade. Quando Moisés perguntou para Deus, quando eu voltar ao Egito, e o povo de Israel me perguntar quem me enviou, o que eu direi a eles? E o Senhor disse a Moisés, Deus disse a Moisés, diga que o eu sou te enviou. O termo eu sou quer dizer que Deus é o Deus imutável. Deus está dizendo, eu sou no passado, eu sou no presente e eu sou no futuro. Deus não era, é e será. Ele é no passado, é no presente e é no futuro. Outra coisa que o texto está nos deixando claro é que o próprio Cristo diz assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa fala de Jesus faz sair fumacinha da cabeça dos seus ouvintes. Porque os ouvintes estão ouvindo Jesus e pensando, bem, ele tem 31, 32 anos, 33 anos, 30 e poucos anos de idade, e como ele existe antes de Abraão? Jesus está apontando para a sua pré-existência. Pré-existência. É um aspecto da pré-existência de Cristo. O eu sou fala da sua eternidade. O eu sou fala da sua eternidade e o antes de Abraão, e o antes que Abraão existisse, eu sou fala da sua pré-existência. Então isto aponta para a divindade de Cristo, para aquilo que ele realmente é, o Deus que ele realmente é. A síntese da nossa lição diz o seguinte: a convicção de Jesus quanto a seu chamado, ministério e vocação fica bastante explícita nas declarações que ele fez e os escritores sagrados registraram ao longo dos 4 evangelhos. Jesus não tinha dúvidas. A convicção do seu chamado, ministério e vocação. Deixa eu grifar isso aqui diferente, porque ficou convicção de Jesus quanto ao seu chamado, ministério e vocação. Jesus tinha convicção disso. Quando nós lemos nos evangelhos, desde os 12 anos lá no templo, quando a família de Jesus foi com ele para o templo, e eles voltaram para casa, acreditaram que Jesus estava com eles, caminharam um dia de viagem, de regresso para casa, pensando que Jesus estava entre parentes e amigos, e depois tiveram que voltar e encontraram Jesus 3 dias depois, e Maria fala, filho, por que você fez isso com a gente? E Jesus disse para ela, compete-me cuidar dos negócios do meu pai. Então, a Bíblia diz que Maria não entendeu muito bem aquilo, mas guardava aquela palavra. Jesus, as palavras de Jesus em relação ao seu ministério demonstram a sua convicção. Jesus tinha plena certeza, convicção, e isso é um grande aprendizado para nós. Eu ministro seminários
para jovens falando sobre questões vocacionais, e tem um curso que nós até já gravamos para a Academia de Pregadores, chamado, que será lançado ainda este ano de 2020, chamado Crise Vocacional. Como descobrir a nossa vocação? Eu afirmo que existe um número expressivo de pessoas, eu falo em torno de 95% de pessoas que estão na igreja, estão no contexto da comunidade evangélica, que sabem que Deus tem um plano na vida deles, sabem que Deus tem um projeto, até tem disposição de viver este plano e este projeto, mas não sabem para que Deus as chamou. Queridos, nós precisamos entender que é possível e é necessário termos convicção do nosso chamado. Entendermos para que Deus nos chamou. Deus nos chamou para pregar, Deus nos chamou para ensinar, Deus nos chamou para pastorear, para cantar, para evangelizar, para interceder. Qual é o meu chamado? Nós não podemos viver sem ter a convicção do chamado ministerial. É o que o nosso comentarista está nos dizendo na síntese da nossa lição. Jesus tinha convicção do seu chamado, do seu ministério e da sua vocação. Qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? Qual é a sua vocação? Nós gravamos também um curso para a Academia de Pregadores, e é um seminário que nós ministramos, Vivendo um Ministério Equilibrado, onde nós falamos sobre equilibrar o nosso ministério, equilibrar o chamado com o ministério, com a vocação e com o preparo. Porque o chamado é uma coisa, o ministério é outra e a vocação é outra coisa. Essas coisas precisam estar alinhadas e nós precisamos alinhar tudo isso com o preparo. E nós tratamos disso para mostrar que é importante nós termos esta convicção. E eu passei a estudar este assunto em 2005, no ano em que eu me formei no seminário, que eu já era presbítero da igreja há 7 anos, há 8 anos. Porque eu fui ordenado ao presbitério em 1997, dezembro de 1997. Então, eu já era presbítero da igreja, ordenado ao ministério, e eu tive uma crise vocacional. Eu comecei a estudar, comecei a orar a Deus para descobrir qual era o meu chamado. E Deus me fez entender qual era o meu chamado. Deus me fez compreender que Ele me chamou para o ministério do ensino e da pregação da palavra de Deus. E é isso que eu tenho feito já há 27 anos. Pregando, ensinando a palavra de Deus. Este ano já eu completo 28 anos pregando e ensinando a palavra de Deus para a glória do nome de Jesus. Quando nós descobrimos qual é o nosso chamado, nós conseguimos ter uma ação mais direta. Nós conseguimos trabalhar de forma mais consciente, mais firme no nosso chamado. Todos nós fomos chamados por Deus e todos nós temos uma vocação e um ministério. Deus quer te usar no seu reino, para crescimento do seu reino e para a glória do seu nome. Então, ore a Deus, trabalhe isso, saiba qual é o seu chamado. Ter convicção do chamado, do ministério e da vocação nos dá a certeza que estamos no caminho correto e estamos nos preparando para fazer o melhor para Deus. Vamos à leitura do nosso texto bíblico. O texto bíblico desta nossa lição está em João capítulo 8, versículos 49 ao 58, que nos diz o seguinte: Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provaria a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão? O nosso pai que morreu, e também os profetas que morreram? Que te fazes tu ser? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se.
Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Como nós fizemos a abordagem, então, no início da aula, no texto bíblico, quando Jesus diz eu sou, isto aponta para a divindade dele, para a eternidade, assim como Deus falou com Moisés quando ele ia ao Egito, que o eu sou estava o enviando ao Egito. Muito bem, vamos então ao comentário da nossa lição. No primeiro ponto, o nosso comentarista vai tratar quando Jesus afirma ser a luz do mundo. O que Jesus é, algumas afirmações de Jesus em relação a ele mesmo. Então, Jesus disse que era a luz do mundo. E nós aprendemos que, desde o início das Escrituras, a linguagem da luz está em contraposição às trevas e está também servindo como uma metáfora para a oposição entre o bem e o mal. Jesus deixa claro que a luz dissipa as trevas. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Assim como ele disse também para os seus discípulos, no Sermão da Montanha, que eles eram a luz do mundo e que eles eram o sal da terra. Em segundo lugar, o segundo parágrafo, o nosso comentarista vai falar sobre a afirmação de Jesus e sua relação com a festa dos tabernáculos. Então, na festa dos tabernáculos, haviam os sacerdotes pegavam água no tanque de Siloé, derramavam sobre o altar no templo e havia a utilização de luzes. E Jesus deixa claro esta relação, então, com a festa dos tabernáculos, dizendo que ele era a luz muito maior do que aquela que estava ali. Eu fiz uma anotação aqui dizendo o seguinte, que sem as facilidades de obter a luz, como temos hoje, sem as facilidades de obter a luz como temos hoje, a luz no Novo Testamento tinha um significado muito especial. É lógico que para nós hoje, essa questão da luz é muito simples, não é? A gente tem hoje a luz elétrica, energia elétrica, que produz a luz elétrica, mas no tempo do Antigo Testamento não. Jesus falou sobre isso, Jesus falou que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama, antes coloca no velador, no lugar alto, para que possa iluminar toda a casa. A luz tinha realmente um significado muito especial para o judeu, mesmo já no Antigo Testamento. Terceiro parágrafo, o nosso comentarista vai falar que nós precisamos da luz, e ele faz uma abordagem dizendo que devemos andar na luz, viver como filhos da luz e não em trevas, proteger-nos com as armas da luz. Então, os textos bíblicos que fazem essa abordagem, João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Os textos de João capítulo 12, versículo 36, Efésios 5, 8 e Romanos 13 e 12. As obras da luz. As obras da luz e não as obras das trevas. Segundo parágrafo, ou segundo ponto da nossa lição, Jesus, o bom pastor. Então, em primeiro lugar, nós tratamos de Jesus como a luz do mundo. E daqui a pouco eu faço uma outra abordagem, né? Já no fechamento da nossa aula, mostrando que significado isso tem para a nossa vida. E segundo, Jesus como o bom pastor.
A questão do pastoreio de ovelhas, né, a profissão de pastor é, ao lado da profissão de padeiro, as profissões mais antigas desenvolvidas no contexto judaico. Então, ao falar, ao usar esta expressão que era o bom pastor, todos os seus ouvintes sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Na imagem de Ezequiel, assim como em João, Deus levantaria um pastor para cuidar das ovelhas de Israel que estavam em sofrimento. Através de Jeremias, Deus sempre disse que iria dar pastores ao seu povo. Através de Jeremias, por exemplo, o Senhor disse assim: eu vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Quando Jesus diz que é o bom pastor, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus diz também: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. O bom pastor era aquele que sabia como cuidar da ovelha. O bom pastor era aquele que sabia como conduzir a ovelha. O bom pastor era aquele que sabia do que a ovelha precisava. Ele sabia limpar o pelo da ovelha. Ele sabia fazer tudo o que era necessário para que a ovelha fosse saudável. Segundo parágrafo desse segundo ponto, o caráter sacrificial do bom pastor. E o nosso comentarista, pastor Tiago Brasil, nos coloca aqui: a postura mais destacável da liderança de Jesus é a sua capacidade de sacrificar de se sacrificar pelos seus amigos. Jesus sempre teve a facilidade de se entregar, de se sacrificar, de se doar. Jesus sempre foi voltado para as pessoas. Quando nós analisamos o ministério de Jesus, nós vamos perceber que por várias vezes Jesus quebrou paradigmas para se aproximar das pessoas. A Bíblia vai nos narrar que os fariseus chegaram com a mulher prostituta e lançou aos pés de Jesus, dizendo que havia apanhado essa mulher em adultério. E Jesus, e eles disseram o seguinte: olha, a lei de Moisés manda apedrejá-la, e o Senhor o que dizes? E Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, Jesus mostrou a aproximação desta mulher. A Bíblia vai nos narrar também que Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era um publicano, que era um proscrito social, um proscrito religioso, que era odiado pelos judeus porque ele era um judeu a serviço de Roma, chefe dos cobradores de impostos. E Jesus foi na casa de Zaqueu. A Bíblia nos fala que Jesus também foi na casa de Jairo. Jairo foi até Jesus, era chefe da sinagoga, e as pessoas da sinagoga sempre se opunham a Jesus, mas Jesus vai lá na casa dele. A Bíblia nos fala que Jesus foi em Samaria, na cidade de Sicar, na região de Samaria. As descrições de João capítulo 4 nos mostram que Jesus foi ao encontro dos samaritanos. A Bíblia nos fala que Jesus tocava em leprosos. Jesus fez a opção por estar entre os mais pobres, entre os necessitados. Esse caráter sacrificial de Jesus não é demonstrado tão somente no final da sua vida, quando ele realmente se entrega à cruz para remir a humanidade do seu pecado. O caráter sacrificial de Jesus é demonstrado durante todo o seu ministério. E esse é um exemplo de Cristo que nós devemos seguir. Atentar para as necessidades dos outros, ajudar os outros nas suas necessidades. A Bíblia diz que nós devemos comunicar com os santos nas suas necessidades. E as pessoas interpretam este texto como se fosse eu tendo uma necessidade e comunicar com vocês as minhas necessidades. Não, aí seria comunicar com os santos as suas necessidades. A Bíblia diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Ou seja, eu vou procurar saber a necessidade do outro e vou comunicar com ele, estar perto dele. Então, esse caráter sacrificial de Jesus foi demonstrado durante toda a sua vida. O terceiro parágrafo desse segundo ponto vai nos falar sobre o relacionamento dedicado do pastor. E o nosso comentarista nos coloca que a relação de Jesus com suas ovelhas não obedece um estilo hierarquizado, no qual
Ele faria questão de afastar-se de seus liderados e demonstrar a sua superioridade em relação aos outros. Não obstante ser o Deus encarnado, não obstante ser o Cristo, não obstante ter todo o poder, não obstante ter todo o poder, porque ele não deixou de ser Deus. Em Apocalipse ele disse, tem todo o poder nos céus e na terra, mas como Deus, porque ele não deixou de ser Deus, Filipenses 2 fala sobre isso, ele tinha todo o poder. Jesus nunca se colocou em uma posição de superioridade. Muito pelo contrário. Houve um momento que Jesus lavou os pés dos discípulos. E quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro o repreendeu, dizendo, não, meu pé o senhor não lava. E Jesus disse para Pedro, Pedro, você não entende o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender depois. Na verdade, Pedro não tinha uma visão correta de liderança. Pedro acreditava que o líder deveria ser servido. Tem pessoas que acreditam que Pedro, nessa circunstância, estava chamando a atenção de Jesus, porque Jesus devia reconhecer o seu papel como líder. Mas não, Pedro sabia que ele estava sendo preparado por Jesus e assumiria o lugar de Jesus. Quando Pedro diz, o meu pé o senhor não lava, Pedro queria dizer para Jesus, um dia eu estarei no seu lugar. E quando eu estiver no lugar do Senhor, eu não vou fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Aí Jesus diz, Pedro, eu estou fazendo isso para que vocês aprendam. E ele disse, olha, eu vos dei o exemplo. Sendo mestre de vocês, eu vos dei o exemplo. Jesus nunca menosprezou ninguém. Eu lembro de um aluno que me disse em sala de aula um dia algo interessante, não lembro o nome do aluno, mas ele falou assim, professor, você já percebeu que tem pessoas que são tão importantes que a gente fica assim meio desajeitado perto delas? Sem jeito, Jesus não. Jesus é Deus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E todas as pessoas chegavam perto de Jesus e se sentiam bem. Um líder religioso chegava perto de Jesus e se sentia bem. O chefe da sinagoga se sentia bem. Mas o leproso chegava perto de Jesus e se sentia bem. Então, todo lugar que Jesus estava, as pessoas tinham liberdade de estar perto dele. A liderança de Jesus não é movida pelo princípio da exclusão, eliminação do outro, e sim pelo acolhimento e cuidado. Acolhimento e cuidado. A igreja precisa ser uma igreja terapêutica. Terapêutica. Tem muita gente que está sofrendo. Tem gente entre nós que está passando depressão, está passando problemas, passando lutas, e tudo que elas precisam é um abraço. Eu tenho dito que se tem uma coisa que está faltando entre nós, é calor humano. Nós precisamos de calor humano. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica. A igreja é o lugar onde as pessoas chegam como estão e aqui são transformadas pelo poder do evangelho. A igreja tem que ser o lugar da confiança. A igreja tem que ser o lugar onde nós sabemos que as nossas falhas não serão usadas para nos detonar. A igreja é o lugar onde nós sabemos que nós seremos corrigidos, exortados, mas seremos amados, seremos envolvidos. Isto é a igreja. É este tipo de líder que eu quero ser, é esse tipo de pastor que eu quero ser, que abraça, que acolhe, que chama para perto. É o pastor que dá atenção, que ouve as pessoas. É um pastor que cuida da alma das pessoas, que cura as feridas das pessoas, que exorta na hora que for preciso, mas que manifesta o carinho, o amor, que manifesta o cuidado em todo o momento. No terceiro ponto, se no primeiro ponto nós tratamos de Jesus falando, eu sou a luz do mundo, no segundo, Jesus é o bom pastor, no terceiro ponto, Jesus diz, eu sou a porta. Quando Jesus fala sobre ser a porta, ele está fazendo uma abordagem em relação ao contexto de aprisco das ovelhas. Então, no frágil modelo de pecuária daquela época, o único modo de garantir o controle dos animais do rebanho, que ao amanhecer iriam alimentar-se livremente no campo, era controlar o acesso e saída deles através de uma única porta. Aqui tem uma situação muito interessante. Naquele tempo, havia um pastor de ovelhas e haviam pastores auxiliares. E muitas vezes eles ficavam dias caminhando com o rebanho, tendo em vista que
muito do território de Israel é desértico, então eles tinham que encontrar pastagem, encontrar um oásis, encontrar um lugar de águas tranquilas. Então eles caminhavam com o rebanho e muitas vezes ficavam muitos dias com o rebanho. O pastor auxiliar, o pastor titular, conduzia o rebanho e os pastores auxiliares, como o nome diz, estavam ali auxiliando. E eles faziam apriscos no meio do deserto, às vezes. E eles colocavam pau, pedras, galhos, e faziam um aprisco a fim de que animais não viessem tomar as ovelhas. Não é? Animais selvagens não viessem tomar as ovelhas. Então eles faziam uma porta no aprisco. E a porta que eles faziam no aprisco era da largura do ombro do pastor. Então, quando à noite os pastores revezavam para cuidar do rebanho, eles conduziam as ovelhas para dentro do aprisco e o pastor ficava na porta. Quando o pastor ficava na porta, o pastor era a porta. Era só uma passagem, não havia essa porta de abrir e fechar como nós temos. O pastor ficava na porta. Então Jesus disse assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Como a porta, ele era a proteção do rebanho, era o lugar seguro para o rebanho e era o guarda do rebanho. Quando Jesus fala sobre ser a porta, é justamente sobre isso que ele está dizendo, esta singularidade de Jesus ao ser a porta. Segundo parágrafo, a superioridade de Jesus, né? A superioridade de Jesus. Jesus, em João 10:8, rotula os ladrões e salteadores numa acepção moderna de mercenários, piratas, saqueadores. Jesus diz: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e saqueadores. Jesus não está rotulando de forma pejorativa os profetas. Jesus não está rotulando de forma pejorativa os sacerdotes. Ele está falando da realidade que ele é, do verdadeiro pastor, como o salmista Davi diz no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Jesus é superior a todos os outros que vieram. E ele é o único pastor verdadeiro. Vamos ao terceiro tópico, ou terceiro parágrafo deste terceiro ponto, o poder de Jesus. O poder de Jesus. Então, ao se declarar sendo a porta, ao declarar-se como a porta, Jesus revela-se como aquele que pode possuir o poder de quebrar maldições e fazer em nós novas criaturas. Fazer em nós novas, todas as coisas, novas criaturas para a glória do seu nome. Quando Jesus diz que ele é a porta, ele está mostrando que ele é aquele que dá entrada para uma nova vida, que dá uma passagem para um novo momento, para que nós sejamos novas criaturas, para que tudo seja feito novo novamente. Então vamos pensar algumas coisas aqui. Jesus como a luz do mundo. Como a luz do mundo. Ele é aquele que produz iluminação. Revelação. Essa iluminação é através da ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, e essa revelação é através da ação do Espírito Santo, a fim de nos fazer compreender quem Deus verdadeiramente é. Então, ele é a luz do mundo. Como o bom pastor, Jesus é aquele que nos produz cuidado e segurança. Cuidado e segurança. Ou seja, Jesus está cuidando do seu povo, cuidando do seu rebanho. Como a porta, Jesus é aquele que nos produz um caminho seguro. Então, nessas três metáforas, ou nessas três formas que Jesus se revela, dizendo que ele era o Senhor, como o título da nossa lição propõe, eu sou Jesus, ele está dizendo, eu sou a porta. Eu sou um caminho novo e um caminho seguro. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor.
Eu sou aquele que produz cuidado e segurança. E ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que produz iluminação e produz revelação para a nossa vida. Meus queridos, Jesus é tudo o que nós precisamos. Sem dúvida nenhuma, nessa lição de hoje, nós vemos aí três metáforas a respeito de Jesus, que ele mesmo utiliza a respeito dele, mas existem diversos outros nomes, diversas outras formas como Jesus se designa a fim de mostrar que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso cuidador e ele é o nosso ajudador. Então que o Senhor continue sendo a luz sobre a sua vida, a luz do mundo, mas sobretudo que ele te produza revelação e iluminação. Que o Senhor continue sendo o teu pastor, aquele que cuida de você, aquele que guarda, aquele que dá proteção e segurança. Que o Senhor continue sendo a sua porta, aquele que dá entrada para uma nova vida, que produz um novo caminho. E que este ano de 2020 seja um caminho novo, já esteja sendo, na verdade, né, um caminho novo para a sua vida. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula na semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.